Em meio às páginas das Escrituras Sagradas, encontram-se profecias que atravessam séculos e que moldaram a história. A jornada até o desapontamento de 1844 é mais do que uma data no calendário. É o cumprimento de um plano divino revelado nas profecias de Daniel e Apocalipse. Hoje, vamos entender como os eventos do fim se conectam à missão profética que se desenrola até nossos dias. Tudo começa em Daniel 8,14, quando o anjo Gabriel declarou: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa mensagem intrigante profetizava um evento futuro de purificação e restauração. No entanto, o que significava a purificação do santuário? E quando essas 2.300 tardes e manhãs terminariam? Para compreender o início desse período, precisamos voltar à explicação do próprio anjo Gabriel, dada a Daniel no capítulo 9. Em Daniel 9, 24 a 27, o anjo Gabriel revela o ponto de partida para a contagem das 2.300 tardes e manhãs. O decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, que foi emitido em 457 a.C. Esse período seria dividido em 70 semanas de anos, 490 anos destinados ao povo de Israel. As 70 semanas culminam com a chegada do Messias, Jesus Cristo, que seria ungido em 27 depois de Cristo e crucificado no meio da última semana, em 31 depois de Cristo. Com a morte de Cristo, o sacrifício definitivo foi feito, mas as profecias continuavam. Restavam ainda um período até o fim dos 2.300 anos. Antes de chegarmos ao fim dos 2.300 anos, a Bíblia nos alerta sobre sinais no céu e na terra, que indicariam a proximidade do tempo do fim. Em Apocalipse 6, encontramos estes sinais: um grande terremoto, um dia de trevas e a queda das estrelas do céu. Esses eventos cumpriram-se de maneira surpreendente. Em 1º de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa abalou a Europa e foi sentido em diversos continentes. Em 19 de maio de 1780, a Nova Inglaterra experimentou um dia escuro, quando o sol se apagou misteriosamente. E em 10 de novembro de 1833, uma impressionante chuva de meteoros iluminou os céus, conhecida como a queda de estrelas. Esses sinais foram como trombetas chamando a atenção do mundo para a proximidade do juízo divino. Em meio a esses sinais, um pregador batista chamado William Miller começou a estudar profundamente as profecias de Daniel e Apocalipse. Ao calcular os 2.300 anos a partir de 457 a.C., ele concluiu que esse período se encerraria em 1844. Miller e seus seguidores acreditavam que a purificação do santuário significava a volta de Cristo à Terra para julgar o mundo. Em 22 de outubro de 1844, milhares de crentes aguardavam ansiosamente o retorno de Jesus, mas ele não veio. Este evento ficou conhecido como o Grande Desapontamento, que acabou abalando profundamente a fé de muitos. Para alguns, o desapontamento foi o começo de uma nova compreensão. Estudando novamente as Escrituras, esses crentes perceberam que a purificação do santuário referia-se ao santuário celestial, onde Cristo, como nosso sumo sacerdote, iniciaria a obra do juízo investigativo. Assim como o santuário terrestre era purificado no dia da expiação, o santuário celestial começou a ser purificado no dia 22 de outubro de 1844, marcando o início do juízo investigativo.
onde Cristo está examinando os registros da humanidade antes de sua segunda vinda. Esse pequeno grupo que não desistiu, ao reexaminar as profecias, identificou-se como o povo remanescente descrito em Apocalipse 12:17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Além disso, em Apocalipse 10, encontra-se o surgimento de um movimento profético, representado por um anjo com um livrinho aberto, uma referência às profecias de Daniel antes seladas, mas agora reveladas no tempo do fim. Este movimento culminou no surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como legado o seu papel profético de anunciar as 3 mensagens angélicas que se encontram em Apocalipse 14, preparando o mundo para o breve retorno de Cristo. A história do desapontamento de 1844 não é de fracasso, mas de renovação de fé e esperança. O juízo investigativo, iniciado em 1844, aponta para o retorno iminente de Cristo, quando ele virá como Rei e Juiz. A mensagem para nós hoje é clara: o tempo do fim já começou. A missão continua. Temos o privilégio de hoje compartilharmos esta mensagem de esperança. Que possamos estar preparados e vigilantes, aguardando com alegria o dia em que o nosso Redentor e Senhor voltará. Para mais informações sobre essa mensagem de esperança, visite nossos canais oficiais e descubra como você pode fazer parte desta jornada profética.